Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que juntos entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que juntos entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, muito bem. Estamos começando a nossa segunda temporada do Papo com Elias. E, gente, lembre sempre que o Papo com Elias tem um objetivo muito legal. Qual que é o objetivo? Todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contar essa história. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar a contar essa história, com pessoas que têm muito a contribuir para os nossos horizontes. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos o nosso Instagram, vai lá também, Papo com Elias, e o nosso TikTok, Papo com Elias. Interaja conosco, estamos juntos nessa, tá bom? Nosso convidado que abre essa segunda temporada do nosso Papo com Elias é uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás. Ele é engenheiro, ele é biólogo, continua estudando, trabalhando com meio ambiente, economia e outras coisas mais, mas ele é um empreendedor, ele é, na verdade, um empresário. E ele também é um refugiado. Ele saiu da Síria e veio para Belo Horizonte. É interessante porque quando eu era mais novo, a gente falava assim, sírio, libanês, e sempre me diziam assim, não confunda os dois, sírio é sírio, libanês é libanês. Eu ficava intrigado com isso, porque aqui em Belo Horizonte nós temos um clube muito tradicional chamado Sírio-Libanês. Falei, puxa. E é isso que eu fiz essa pergunta para o meu convidado, né, que está hoje comigo aqui. E ele falou, Elias, calma, não é assim. E aí ele vai explicar para a gente também isso. Então eu tenho o prazer de receber aqui com a gente, que é o Khaled Tomi. Mas, na verdade, aportuguesando o nome, é o Khaled Tomé, que está aqui conosco. Obrigado pela presença, Khaled. Eu te agradeço. Muito bom. Eu queria que você começasse falando dessa questão de que a Síria, né, e o Líbano
estão juntos, é a mesma origem, Khaled. Na verdade, depois, o Síria, o nome vem por causa dos assírios. É uma cultura antes do Cristo que existia na nossa terra. Lembro, Era a Síria, os assírios, né? sim, É. assírios. Aham. Inclusive tem língua deles e são vivos até hoje. Mas como países que a gente conhece hoje, depois eles faziam parte do Império Otomano. Até nossa independência, depois da Revolução Síria, uma grande Revolução Árabe, a gente tinha nossa independência em 1918. Tá. Então, naquela época, era um reino só. Era Síria, Líbano, Palestina, Jordânia. Era um país. Que interessante. Síria, Líbano, Líbano, é isso porque Palestina e chama, Jordânia. sim, é isso porque chama Grande Síria. Aham. E até hoje tem um parte político que reuniu ao Grande Síria, que a gente chama. Uhum. E vem os franceses e ingleses para ajudar a gente, separaram nossos países. Então, tudo que chegou antes da separação, no ano 45, eles saíram de um país e ficaram aqui chamando dois países. Eles não entenderam a realidade de separação. Imagina, você mora aqui, tem um irmão mora no São Paulo, agora São Paulo é outro país. Como Sim. vai tratar seus filhos? Isso é coisa meio difícil, as pessoas não entenderam. Então, chamaram tudo sírio-libanês, Clube Sírio-Libanês, Hospital Isso. Sírio-Libanês. Sírio-libanês, bem lembrado. Então, esses, Aham. porque quase não existe uma família num parte e não tem parte no outro lado. Por exemplo, minha mãe do Líbano, meu pai da Síria, eu sou sírio-libanês. Essa Boa. pergunta, você é sírio ou libanês? Fala, aqui, tem dois na cidade, pode escolher. Não tem problema. A minha esposa, ao contrário, o pai dela é do Líbano, a mãe dela é da Síria. Sim. Porque até hoje a relação está muito grande, apesar que tem vezes política quer separar os povos, mas no final o povo está unido em muitas coisas, Sim. E é especialmente naquilo que interessante, é histórico. aham, mas é interessante como que o poder, né, o colonizador usa isso como estratégia, a separação Sim, entre as pessoas, né? sim. Eu fui o pior tipo de separação, fiz separação pela religião. Eles somaram onde tem mais cristão fazer um Líbano como Estado católico para ter um tipo de parte. Eu Síria ao contrário. Apesar, verdade, o primeiro trimestre da Síria, ele Sim. nem nasceu na Síria geograficamente, ele era libanês. Libanês. Você foi pelo onde nasceu, tô Que... falando, Então, geograficamente. os franceses e ingleses dividiram pela religião. E até o bandeiras que representava os países, eram bandeiras que representam a religião de cada país. E aí a questão religiosa é É muito complicada, muito né? complicado, assim. Sim. Mas vamos lá, quero que você conte um pouco da sua história. Você nasceu na Síria, onde na Síria? Na cidade chama Homs, Hum. no centro da Síria. É uma cidade bem antiga, inclusive tem uma das igrejas mais antigas do mundo, é a igreja uma das igrejas da Ave Maria, que foi construída no ano 54. Que loucura, hein? 54. 54. Imagina, até Aham. hoje está lá a igreja, apesar que foi destruída na época da guerra. A verdade, 80% da cidade não foi destruída durante a guerra lá na nossa terra. Mas agora a gente tem E aí que. você estudou e você se formou em engenharia, né? Estudei engenharia de agricultura e tecnologia de alimentos lá na Síria. Ok. E aí você se casou lá na Síria? Casei na Síria, eu venho aqui depois menos de um mês aqui para o Brasil com minha esposa. Tá. Então vamos com calma. Você se casou, e depois, menos de um mês, veio para cá. Quando é que estoura a guerra na Síria? Quando que a situação fica mais complicada? Então, a guerra começou em 2011. Começou na Líbia no 15 de fevereiro de 2011 e na Síria 15 de março, Um mês um depois. mês depois. Porque, apesar da verdade, se você vê como eu vivi essa guerra lá na Líbia e na Síria, uma cópia. Mas cópia no propaganda, não é nas realidades. Entendi. Então, começou um mês, mas qualquer jeito é guerra, é guerra. Quem sofre, quem morre, morre de verdade, sofre de Uhum. verdade. Então, começou 2011, em março, piorou mesmo no final do ano, 2011. E fui. Qual que era a motivação, Bem, de- oficialmente? eles falam a liberdade e outras Isso. coisas, mas, tipo, você mata os outros pela liberdade é muito complicado, assim. E tem outros motivos, a gente consegue ver hoje mais, tipo, como falamos, que parte da Síria é culpado de ser roubado do nosso petróleo. Ah, tem uma questão econômica, né? Sim, tem. Uhum. Porque guerra dá muito dinheiro para muitas pessoas. Ele sempre vai achar motivo para guerra. Mas quem sofre somos gente.
que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Uhum. As crianças que não tem nada a ver com isso. Não importa porque começou aquele lá. Depois de um tempo, não importa mais. É, O que importa é a nossa família, nossos queridos. Né? Isso que mais importa. É aquele que perdeu pessoa, ele vai ficar querendo ir para a guerra por vingança. Então, é assim, o é só motivo já não conta não mais, conta né? mais, não é É, mais é importante. interessante isso, né? A A gente, Ucrânia e a Rússia, por exemplo, hoje, né? assim, mesma coisa. E fala sobre liberdade, sobre direitos ou extra, mas quando você vê isso aqui no final, se valia tudo isso a pena ou não? Eu não sou a pessoa para responder essas perguntas, mas eu sei que a gente perdemos familiares, perdemos amigos, queridos, que não mereceram isso. Então nunca vale a pena. Né? Nunca vale a Nunca pena, a né, guerra Cabete? vale a pena. Uhum. Nunca vale a pena. E aí você decide sair da Síria, ou não? Você foi expulso da Síria, como é que foi? Então, assim, não é mais, você não se sente mais seguro. Uhum. Quando começou a guerra, como eu falei, eu estava na Líbia. Ficou a situação muito ruim na Líbia também. Tem mais seguro, como a gente faz tudo para nossa família. Se você não sente sua família seguro, não vale a pena. Nada, como falei, nada vale a pena. Nem dinheiro, nem propriedade, nada. Voltamos para a Síria um pouco tempo. Vemos que a situação nem também valia muito a pena. Então, entrei em contato. A gente estava entrando em contato com a embaixada brasileira quando eu estava na Na Líbia. Líbia. Sim. Por que o Mas Brasil? é o único. Eu fui. Quando eu estava na Líbia, antes da guerra, eu fui voluntário com Caritas por 8 anos. Minha especialidade era ajudar as mulheres que eu fui vítima de tráfico humano. Eu fui voluntário lá e foi uma grande experiência. Quando começou a guerra, decidimos que não dá mais para viver aqui na Líbia ou na Síria. Fiquei mandando e-mails, mensagens para as embaixadas. E todas as embaixadas querem a gente vai lá num campo de refúgio. Eu fui voluntário nos campos de refúgio. Eu conheço Você os campos sabe de o refúgio. quê? Uhum. Aqui, eu conheço isso aqui. Não é lugar para minha família. Por quê? Porque aqui, você perde sentimento de umidade. Você tá, tipo, preso no local, depende dos outros. Você não consegue fazer nada, nem trabalhar, nem estudar. Acabou. Sua vida é aquele parada, dependendo dos outros, chamar você no condição deles. Você não tem mais controle na sua vida. Eu achei um Não tipo tem de escravo. autonomia Não tem. nenhuma, nada. Eu achei um jeito de tipo, abaixar o ser humano. Sim, Entendi. Eu achei muito ruim, muito difícil, especialmente para pessoas que têm orgulho, como gente que vem da cultura grande, tínhamos tudo. É difícil acreditar que nos perdemos até isso aqui. é isso. A Pode perder o dignidade, né? dinheiro, É. exatamente. Perde o dinheiro, perde a propriedade, mas perde a sua essência, é muito difícil. E Ah, aí você mandou para as embaixadas e elas sim, falaram, porque temos refugiados aqui. sim, tem que ir para o campo de refúgio, fica lá, cadastra, nós vamos colocar vocês na fila e você depois vai chamar. Mas o único país que não pedi nada era o Brasil. Fala aqui, você vem com visto de turista, se você gostou, vai lá no, consegue, acha que consegue aqui, vai lá no Polícia Federal, aplica pelo refúgio, a gente vai dar. Que interessante. Eles não É, dão nada, né? Tipo, isso. não Não, dá, você se vira, se vai vira. lá. Você Mas tem a que sua pagar seu... dignidade está garantida. Exatamente. Autonomia. Exatamente. Que Então, eu pensei interessante. assim, eu preferia isso do que aqui o outro lado. E quando você fala família, era você, sua esposa Minha esposa, minha mãe, meu pai e meu irmão. e seu irmão. Esse aqui nós Isso. ficamos aqui no Brasil juntos. Aham. Na Tá. verdade, meu pai atrasou um mês atrás porque estava tentando salvar o que dava para salvar. Mas tá bom. Sim. É porque no final o pai é assim, tem que tentar o possível para a família dele. Hoje eu entendo ele mais. Você chegou a ser violentado na Líbia? A gente tivemos todo tipo de violência. Como é que foi Tivemos isso? todo tipo de violência. Tipo, você tá aqui na rua indo para casa, tem explosão acontece no seu lado, cai bomba no seu lado, morre pessoas, explode carro. A gente viveu isso tudo na Síria e na Líbia. Eu vi isso tudo. Era a gente. Você não era tipo, no fronteira, uma coisa. Você estava no meio de tudo esses eventos. Então, fui muito tenso. E, de novo, a gente não quer isso. Uhum. Né? Não faz parte da minha vida, eu não quero isso. Não escolheria isso também.
Muito bem. Então, o Brasil era um lugar que você falou, opa, eu gostei dessa relação, não perco a minha dignidade, né? É importante a gente saber disso, né? Porque nós brasileiros não valorizamos isso, né? A gente, né, precisamos valorizar a gente também, né, nessas relações internacionais. Mas aí, bom, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, Salvador, Recife. Por que Belo Horizonte? Então, tem um site na internet, como eu não conheço o Brasil, não conheço nada sobre o Brasil, fiquei fazendo pesquisas online. E tem um site na internet que avalia a cidade do mundo. Tem pontos tipo segurança, custos de vida, salário, esses gerais. Uhum. Entre as cidades brasileiras, eu fui triste porque o ponto que ganhou Belo Horizonte no final tipo, aqui e Curitiba são muito bons nesses partes. O que a diferença era que aqui o clima não é muito quente, não é muito frio. Isso, Pensei, temperado. sim, É. pensei, se eu cheguei aqui, eu não conheço ninguém, eu precisava ficar na rua com minha família. Eu prefiro ficar em um lugar nem muito quente, nem muito frio, do que em um lugar muito frio. Khaled, você pensou que você ia ficar na rua? Você chegou a Eu pensar? não sabia, eu estou vendo um lugar que não conheço ninguém, não fala nada, não sabe nada. Era a possibilidade. Graças a Deus não ficamos, não precisamos ficar, mas era isso que a gente Você pensava. tinha que ser muito objetivo, né? Exatamente, é porque não tem jeito. Tem que pensar em tudo pontos, porque a realidade é assim, infelizmente. É triste, eu posso... Agora eu lembro, eu posso... A gente tanto era desesperado, não sabe o que está fazendo, o que pode acontecer, e tem que pensar até nas coisas bobas igual isso. Coisas práticas. Eu estou achando muito interessante porque no meio de toda essa dor, todo esse sofrimento, você conseguiu ter um pouco de cabeça fria, jogar na internet, né, os dados, pesquisar e tomar decisões. Eu acho que eu escolhi certo. A gente gosta daqui, a gente sente casa aqui. Visitamos outras cidades e a gente até hoje acha que aqui é casa. Que Somos interessante. mineiros, vai. Muito bom. Olha só, a pior fronteira da humanidade é a falta de compaixão. Sim, é uma das coisas. Isso é verdade. A falta de compaixão deixa as coisas mal acontecer. Mas quando tem coisas mal acontecem, você vê a maior paixão no mundo no mesmo tempo. Na época da pandemia, apesar que era tão difícil para todo mundo, mas a época que mais tinha caridade, mais tinha pessoas que querem ajudar, mais pessoas que isso esperta as pessoas para ver o sofrimento de outro. Um lado abre a porta de outro lado. Infelizmente, um jeito ruim, não é um jeito bom. A gente quer esse sentimento de unidade todos os tempos. Nossos filhos, nossos familiares, e ver as outras crianças como nossas crianças e quer ajudar. Perfeito. Você veio, você, sua esposa, sua mãe, seu irmão, seu pai veio depois. Um mês depois. Um mês depois, tá. E aí, como é que foi essa chegada em Belo Horizonte? Você lembra? Eu era muito frio naquele dia, eu lembro, era na época do Copa do Mundo. E infelizmente a gente estava aqui quando o Brasil perdeu aqui. Uma das memórias mais... frio, hein? Você lembra essa ideia que sim, porque não dá para esquecer isso aqui. Muito frio comparando com a Líbia e com a Síria. Sim, né? sim. Todo mundo falou que nunca tinha esse frio na cidade naquela época. Então a gente... Para onde vocês foram? Você lembra? A gente estava tentando, antes de chegar aqui, você consegue alugar coisas online. Perfeito. Então, a gente estava tentando alugar uma coisa online, achamos que deu certo. Quando chegamos aqui, a pessoa, quando ele foi para receber a gente, ele falou que não deu certo, apesar que ele falou que estava tudo certo. Chegamos lá, mas ele sente falta, o erro dele, arrumou um lugar para ficar uns dias. Ele foi solidário. Sim, né? sim, porque era o erro dele, porque ele falou tudo certo, a gente achamos que está vendo direito para onde a gente está indo. Mas chegamos, achamos não tem nada, foi bom que ele arrumou uma coisa para a gente. E durante esses dias a gente começou, eu lembro que era naquele casa na Serra, na bairro da Serra. Descer lá para centro, procurando pessoas, entender as coisas como anda. Falando que língua? Do Google Tradutor, assim, era a língua que a gente fala. Então, aqui em Belo Horizonte também, a gente não está acostumado a receber pessoas de fora, então a gente não fala inglês. É uma das dificuldades que aqui raramente acha a pessoa falar inglês. Isso. Então encontramos pessoas descendentes árabes, uma deles que fala até um pouco árabe. Por acaso? Fui assim, uma loja
Porque a gente vê os nomes lá, vê esse nome é árabe, vamos ver, perguntar, talvez uma coisa assim. E deu certo. Deu certo, foi uma grande ajuda. Você lembra que loja que era? É uma loja de roupas, não existe mais. Sabe? A pessoa, existe. Infelizmente, faleceu, mas a gente lembra ele com muito carinho. Ele faleceu, infelizmente, na época da pandemia. A origem deles era libanês, sim. Libanês. Que legal, hein? Então, assim, ele ajudou a gente. Lembro que ele arrumou uma mobiliária que o dono fala inglês. Conseguimos arrumar um apartamento lá no centro. Eu escolhi o centro, entrei no Google Maps para ver o centro, conhecer o centro. Achei um banco aqui, falei aqui, se tem tantos bancos aqui, deve ter muita polícia, então segurança. Porque a gente está com medo, você sabe, a primeira coisa que a gente pensa era a segurança. A gente saindo de guerra, a gente está com muito dor, muito cansativos de situação de segurança. A gente quer experiência que vocês tiveram, a gente só quer dormir sem pensar que a porta fechou ou, não, ou alguém vai entrar ou coisa vai cair. Perfeito. Então, é assim. Mais uma vez, o seu sentido é prático, né? Prático, tem que ser prático. Então, é assim, conseguimos apartamento. Ele arrumou... com as suas economias, né? Economias de vocês, né? Sim, sim. Aqueles dias era o dinheiro que a gente trouxe era $2,15. Mas acabou o dinheiro, não ficava pouca coisa que chegou. Esse pessoal foi tão bom, ele ajudou a gente a comprar as coisas da casa com cartão de crédito dele e eu fiquei pagando para ele cada mês. Sensacional. Foi muito bom esse aqui dele. Que compaixão e que... Sim, sim. Então, é assim, começamos a procurar um trabalho, arrumar um trabalho. Eu, a Mari e a minha esposa começamos a trabalhar numa lanchonete num colégio. Como engenheiro? Não. A gente ainda estava tentando isso, porque a gente não fala ainda português. Não fazia sentido, quero trabalhar e nem sabe comunicar. Nem sabe comunicar, nem sei ler. A formação da sua esposa qual é? É economista. Economista. Sim, muito trabalho bancária. Mesma situação. Então é assim, trabalhamos com lavar laços, aprendendo português. Foi uma das experiências complicadas também, porque a gente não sabia nossos direitos, trabalhamos sem carteira assinada, não entendia nada. Quando descobrimos que a minha esposa grávida, mandaram a gente embora. Não acredito. Mas a gente não sabia. Assim, foi muita coisa porque a gente era bobos. E não tem ninguém para ensinar a gente. Foi um aprendizado na marra, vamos dizer assim. Né? É isso porque eu sempre falo, não tem experiência ruim, tem aprendizagem. Perfeito. Experiência educativa. Isso. E às vezes com dor, com algum tipo de sofrimento. Assim, era momentos que a gente mais precisa, etc. Mas a gente pensa assim, eu não vou fazer como outros que outros fizeram mal para mim. Ponto. Assim, a gente aprende e tentar ensinar os outros. Tipo outros refugiados que vêm depois, a gente conhecemos, ficar ensinando eles os direitos pelo Perfeito, que a experiência. Seu pai não trabalhava? Sua mãe também não? Ele tentou trabalhar, ele é veterinário, tentou trabalhar, não conseguia arrumar também, tipo, por causa da validação. A clínica onde ele trabalhou ficaram com medo, porque ele não é... a gente está tentando arrumar um jeito para viver com dignidade. E salário mínimo é muito difícil, não paga nada, quase. Indigno. Né? Então, é assim, era precisar, tentava o máximo. Então, meu pai trabalhou no final numa fábrica de bebedor. Sim. Mas o meu pai que mais sofreu entre a gente, porque ele era veterinário e a vida dele é muito boa, e perdeu tudo e na idade não conseguiu reconstruir. Talvez a gente sofremos, mas não é igual ao meu pai. E descobrimos aqui, ficou com depressão, ficou difícil, descobrimos que ele tem câncer. Foi bem uma experiência, foi uma jornada muito sofrida. Foi difícil com o SUS por causa da língua também? Por causa da língua, por causa de entender como encaixar. Tem vezes o SUS pedir documentos, porque não tinha aquele de estrangeiros aqui, de refugiados, não tinha regras. Pessoas não sabem onde tem que ir, como fazer aqueles documentos, por exemplo. Não tem RG, eles pediam RG. Eles não sabem. A pessoa quer ajudar, mas não sabe porque não sabe como. Porque não estamos acostumados Exatamente. a receber pessoas assim. Né? Exatamente. Não então, é nem por maldade. Não, né? é esse mesmo. É porque eles não sabem. Inclusive, depois eu tentei entrar com lei quando acontece tinha congresso municipal da SUS, da Ministério da Saúde, e eu entrei com lei, chamei o nome da minha filha, Yasmin, sobre como ajudar os refugiados. Por exemplo, a gente tinha problema que eles pediam comprovante de endereço.
Se é refugiado, chegou aqui, ele não fala a língua, não sabe nada, como vai alugar casa no nome dele? Ele não tem nem dinheiro. Provavelmente a casa no nome de outra pessoa que é brasileiro. Então, se a pessoa não é aluguel no nome dele, a contas não vai ter no nome dele, ele não tem dinheiro para ter um comprovante bancário, por exemplo, a pessoa não tem como. Mas no SUS, por exemplo, tem um sistema serviço social lá. Eles visitam a pessoa em casa. Isso. Pode dar a declaração que a pessoa mora aqui para tirar um documento para ele. Perfeito. Então, era assim, eu passou 2 níveis da rejeição, mas não passou o 3º porque tinha outras coisas, mas agora a SUS está fazendo isso. Isso, ótimo. Eu fui muito bom. E você se lembra porque disso, a gente estava tentando, isso é uma experiência nossa que a gente vemos lá sofrendo, e queremos outros sofrer menos. Não posso tirar o sofrimento, infelizmente, Perfeito. em tudo, mas a gente Mas pode sofrer menos. Sofrer menos. Então, assim, a gente estava tentando, apesar que a gente nem estava trabalhando, não estava com necessidade, mas tirei esse tempo do meu trabalho, pagava 1000 horas para ir lá e tentar fazer isso para os outros. Sim. A situação do seu pai, como é que caminhou? Tá, ele no final deu certo, foi difícil, ele fez o tratamento, ele está agora no controle, graças a Deus ele está bem. Não é igual antes, mas ele está bem, está conosco. Qual a idade dele? Ele está 66 anos. Muito novo, muito novo. Tem toda uma vida ainda pela frente, né? E a gente tenta fazer isso melhor para ele, para minha mãe, assim, porque, de novo, eu acho, a gente sente em casa que eles são mais que sofrem entre a gente. Sim. Porque a gente sai da casa, conversa com pessoas, eles sofrem. Eles não têm essa comunicação como nós. Eles são brasileiros agora, ganharam na cidade brasileira, graças a Deus, conseguimos. É ótimo isso, né? Por causa da idade deles, eles têm agora aquele cartão de ônibus que pode fazer viagem. Então, hoje, eles nem ficam em casa, eles ficam saindo ver a cidade. Esse é bom, a gente fica muito feliz. Eles engajaram mais na comunidade brasileira. Perfeito. Antes, ele queria só viajar, não queria mais ficar aqui. Agora não, é o Brasil do país deles, eles gostam, querem ficar aqui. Khaled, a comunidade sírio-libanesa, na sua experiência em Belo Horizonte, ela é solidária? Como é que é? Eu não posso falar sobre comunidades, porque a gente não conhece todo mundo. Mas a gente pode falar que tem muitas dessas pessoas que são muito solidárias. Mas também tem muitos brasileiros que são solidários. Então não posso exatamente. Não posso falar que, porque agora muitas pessoas a gente considera família são brasileiros. E a gente fazem parte da nossa família, padrinha da minha filha, padrinho, são brasileiros. Não tem nada a ver com nossa cultura, não conhece nada, mas a gente acha eles são igual família. Quando é que você começou a trabalhar mesmo, efetivamente, para poder ter o seu sustento digno? Como é que foi isso? Então, depois aquele lá, a mesma pessoa arrumou um trabalho em uma papelaria. Eu fiz trabalho na informática lá, sistemas, aprendendo, foi uma grande aprendizagem. Porque aprendi como comprar coisas online, mais baratas. Muito bom. Aprendi... Mineiro agora adora coisas mais baratas. Mais baratas. É importante. Para mim era mais importante ainda. Porque quando você tem filho, quando você está na dificuldade, tem vezes passa numa situação que é muito difícil até tomar decisão. E tinha épocas, eu tenho dinheiro ou comprar remédio para meu pai ou fralda para minha filha. Tinha que decidir. Tem que decidir. É muito difícil. Eu nunca fui no pessoa que aceita decidir uma coisa assim. Eu fazia mais. Eu vai lá fazer o serviço marido de aluguel, conserto o computador aqui, dá aula de inglês aqui, dá aula de árabe aqui. Você não tem vergonha nenhuma disso? Não, estou aqui para ficar, minha família precisa, não tenho vergonha no trabalho. Eu posso falar que tenho orgulho que eu fiz o necessário para manter a minha família com vida digna, legal e certa. Esse aqui, a gente tem orgulho nisso. O vergonha fala que eu falhei. Falhei com pai, com filho, com homem. Esse para mim é vergonha. Mas de trabalhar, qualquer tipo de trabalho digno, certo, legal, estou falando, esse nunca tem vergonha nisso aqui, não. Khaled, você acredita em Deus? Então, como sou cientista, a gente tem essa dificuldade, mas eu faço assim. A gente vai com ciência. Quando a ciência para explicar, a gente vai com Deus. Cara, fantástico essa explicação. Não tem como assim, abraçar tudo, mas claro. Mas você começa com a ciência. Ciência. Quando a ciência para explicar, então tem que começar o Deus. Sim, mas assim, a gente tem fé, claro. A gente tem fé com um poder maior, a gente acredita no poder de religião e poder da igreja, por exemplo, como são os cristãos. Traz isso como coisa, as positividades, os pontos bons deles para nossa família, para nossos amigos.
familiares e para a comunidade. No outra palavra, ser exemplo. Mas você é cuidadoso porque você viu guerras por causa de religião muito próximas de você. Sim, sim, é muito, muito. O que a gente tem que cuidar muito como tratar a religião, especialmente numa cidade lá, onde tem várias religiões diferentes, quando estão em conflito. E isso é muito ruim porque a gente quer acreditar como somos todos iguais. Não existe religião, fui escolhido, pessoas são escolhidas pelo Deus. Porque como vai tratar isso? Se você acredita que tem pessoa melhor do que você só porque foi Deus escolher ele, não faz sentido isso. Você não vai ajudar um outro ser humano que é muçulmano, que está morrendo? Não faz nenhum sentido isso aqui para a gente. A gente somos humanos primeiro, religião, pessoa escolhe o que ele quer, isso fica problema entre ele e Deus. Mas é muito perigoso essa utilização da religião. Sim, sim, é muito perigoso e a gente vivemos a sofrimento por causa disso. Tudo que passa o limite é tudo fundamentalista. Isso. Pode ser ruim, pode ser passa o limite, escolhe o outro e isso não é bom. Todos nós somos iguais, ninguém da gente escolher onde nasceu ou escolher a religião dele, pelo menos lá, lá, igual aqui no Brasil você pode trocar religião, Sim. Lá não pode trocar religião. Não existe pode. isso, não. Nem casar como outro sem isso aqui, porque lá primeiro a religião vem depois o civil. Então tem uma grande dificuldade por isso, mas isso é errado. Isso é errado, porque se não todo mundo no país são iguais, perde a sensação da cidadania. Isso uma das lógico isso, sim, né? sim. Tão lógico. Isso é uma das mais coisas que eu sempre falava lá, por exemplo, na lei tem que ser no Líbano, na lei tem que ser o presidente tem que ser maronita, num específico religião católico. Na Síria tem que ser muçulmano. Então, sou cristão na Síria, eu sou cidadão segundo grau, porque não tem mesmo direito de todos os colegas. Isso não faz sentido. Isso é absurdo, você né? não sente mais como seu país. Como isso aqui? O contrário no Líbano. De revolta sim, também, sim, né? É o contrário no Líbano também. Imagina o outro tipo de cristão ortodoxo não pode ser, não faz sentido isso. Só porque mudou a fronteira. Então você fica lá, vai escolher não o melhor para seu país, você escolhe o melhor para que representa a sua religião. Não faz sentido isso. Isso não é assim construir países. Mas de novo, são problemas de lá, deixamos lá. A gente olha para ver isso aqui no Brasil que não tem esses problemas. E a gente tenta ensinar isso para pessoas para não cair no mesmo círculo que a gente nos caímos lá. Sim, sim. Aqui nós estamos caminhando para, às vezes, uma religião ligada à política de uma forma muito ruim. Né? Isso é errado. Não pode representar a religião pelo política, ao contrário. Tem que separar isso, porque é o país para todo mundo. Sim. Vamos falar dos seus filhos. E aí? Como é que foi? Nasceram? Conta essa história. Nasceram aqui, Sua esposa ficou grávida? Ficou grávida, nós fomos para... que salvou nossa vida de novo era o SUS. Isso porque a gente somos grandes apoiadores de SUS aqui no Brasil. E sempre conta a história que o SUS salvou nossa vida. Por causa da importância, para mostrar para pessoas a importância do SUS, que vocês têm aqui, que a gente tem aqui, que tem outros países não tem. Isso é um grande ponto para o Brasil. O Brasil precisa valorizar. Todo de nós precisamos valorizar. Então, nascer nossa filha no Santa Casa, foi uma das melhores dias das nossas vidas. Foi a gravidez tudo bonito, foi ótimo. Eu acho que a única felicidade que a gente tinha naquela época era isso aqui. Apesar de todo o sofrimento, isso aqui é uma grande felicidade. Foi ótimo. A nossa outra filha, a gravidez não foi tão bom, a gente tinha problemas por causa do estresse da vida. Sim. Pareceu como a gravidez da Clarissa, mas graças a Deus também, de novo, por causa do SUS, nasceu com saúde, com tudo certo. E agora eles que ensinam a gente as coisas. Ensina a gente todo dia mais uma palavra em mineirês. Isso eu achei legal uma vez que eu conversei com você. Como que você permite que seu filho, sua filha te ensine? Todos nós queremos nossos filhos sejam melhor do que a gente. E quando a gente não aceita isso, fica difícil. A gente dormiu criança, isso é errado. A gente tem o contrário. Eu quero o meu filho ser melhor do que eu, então tem que mostrar para ele, dar mais motivo para ele ser melhor do que eu.
Eu falo, tem vezes, muitas pessoas me falam, aqui, comida, estou fazendo comida, faz mais dinheiro do que estudar, trabalhar com biólogo. Eu falo, sim, mas quando eu faço isso, as minhas filhas veem que eu fiz isso, apesar de todas as dificuldades, eles vão saber que eles conseguem fazer mais e melhor. Porque eles têm muita vida mais tranquila do que eu tinha aqui. Esse é o maior motivo que a gente faz as coisas, para eles saberem, eles têm a consciência que eles conseguem fazer tudo, e se eles querem. Agora, no meio de tanta dificuldade assim, Khaled, você resolve voltar a estudar, né? E fazer uma área totalmente diferente da outra que você tem. Você formou em engenharia e foi fazer vestibular e fez biologia. Sim, é verdade, passei vestibular na biomedicina. Eu queria fazer, por causa da doença do meu pai, eu queria fazer pesquisas na área de saúde. Eu passei vestibular no biomedicina, mas eles não fecharam uma turma, falaram, vai fazer biologia, primeiro semestre igual. Eu fiz e eu gostei, eu achei mais amplo, dá para fazer mais coisas na biologia. Então, eu fiz biologia, era época difícil, mas importante, era o meu plano B. Na verdade, ela era o plano A, mas a comida deu certo. É o melhor e ficou plano B agora, estudo. O estudo. Mas você completou o estudo. Eu completei. Eu saía da casa às 6 horas de manhã, todo mundo estava dormindo, para ir fazer o pão para vender lá na nossa loja, porque tem que fazer o pão bem cedo. Saí, 8 horas, terminam, vai para a loja, abre a loja, ficou até 18 horas. Saí daqui direto para a faculdade. Volto à noite, 11 horas, todo mundo dormindo. Eu falo, quase 4 anos na minha vida eu vivi sozinho. Eu saio de manhã, todo mundo dormindo, volto todo mundo dormindo. Mas eu acho, depois de ver agora minhas filhas assim, bem felizes, esse que importa. Valeu a pena. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo ainda, eu faço quando dá pesquisa na área de saúde, já publiquei um artigo sobre diabéticos junto com FOP Nutrição na FOP, Faculdade de Ouro Preto, e virou capítulo de livro, e tenho orgulho dos meus trabalhos que eu compartilhei, que eu fiz lá como outro, porque, de novo, eu falei para você antes, nosso pior inimigo é a ignorância, mas se só deixa conhecimento ou responsabilidade, a gente tem que passar para outros. E agora você está fazendo uma pós-graduação na UFMG. Sim. Em que? Explica para a gente. Eu faço na bioeconomia, não existe a especialidade de bioeconomia direto lá na UFMG, mas está fazendo na ecologia, no laboratório socioambiental, uma coisa chama valorização econômica e serviços ecossistêmicos, que é tudo que representa meio ambiente, dinheiro e tempo. Em outras palavras, como posso colocar o valor verdadeiro daquele que nos vão fazer aproveitar da natureza. Porque esse aqui tem vezes, a gente calcula, por exemplo, a gente vai lá fazer um minério, acha que o custo da terra é o seu custo de minério, mas não. Tem custo ambiental, por exemplo, por saúde, ter muito poeira, a cidade no lado vai aumentar as doenças respiratórias, vai colocar pressão no SUS. Esse era o custo a mais. Então, o meu trabalho é calcular todos esses custos para ser um preço justo. Valor não é preço, são diferentes. Valor justo, porque a comunidade tem que receber. E onde é que entra a questão do tempo? Por que o tempo é importante? Porque a gente não calcula para hoje, a gente calcula para 20 anos, 100 anos para frente. A gente não veja hoje. Hoje não é importante nessa área. Eu vejo no futuro. Porque se destruir aquele lá, ele nunca vai voltar mesmo. Então, a nossa herança, e não é só a destruição, a nossa herança ela é cultural, econômica, tem vezes outros fatores entram. Então, isso aqui a gente vê no futuro. Hoje não é muito importante nessa área. É o que nós vamos deixar depois. Esse aqui é importante. Quando a gente faz financiamento para casa. Você paga hoje, mas você não paga no custo de hoje. Você paga juros para futuros, no custo quando termina. A mesma coisa lá a gente pensa. Ou isso que é o pensamento certo, o que deveria, como deveria ser. Mas a gente não pensa assim. Por isso que a ciência é importante, exatamente. Porque nos provoca a pensar diferente. E eu achei legal porque você colocou o conceito tempo tempo no meio muito importante. Tempo muito importante. As pessoas não veem o tempo nessa área, mas eu acho que é um dos fatores mais importantes, porque a gente faz tudo no futuro. Eu brinco com minhas colegas, falo, eu trabalho no futuro. Os preços que a gente está colocando hoje não é o preço de custo de pessoa vai ser tratado por uma doença respiratória lá depois de 20 anos.
Porque tem vezes não vai parecer, você começa em Minas agora, mas o resultado, os problemas, vai parecer 20 anos, 30 anos, depende do tempo, da idade daquele mina, etc. Estou falando só um exemplo, tem outras... Perfeito. Esse é importante. Quando você ignora o tempo, você perde muito de valor verdadeiro. O tempo é o nosso maior valor, né? É a coisa mais cara que a gente tem é o nosso tempo. Você como pai, você vê isso agora claramente, né? O tempo com os filhos é algo que a gente precisa ter, sim, né? Sim, eu tento também aproveitar ao máximo. Minha esposa acha que não, mas ela tem razão também. A gente sempre está devendo, né? A gente está devendo tempo. É isso mesmo. Mas sempre assim, no trabalho, como cientista, empresário, pai, tem muita coisa para fazer, tem vezes juntos. Filho também, filho, né? O tempo do seu pai já é um outro tempo. Né? Então é assim, tem que colocar prioridades como é necessário. E não é fácil, não é sempre fácil. Quem dera se o dia tivesse mais de 24 horas, né, cara? É isso que fala, que o maior problema é que o dia é só 24 horas. E a gente precisa dormir, né? É muito cruel, não é? É cruel, a vida muito cruel. cruel. É a vida cruel. Khaled, agora mudando de assunto, por que a comida síria, o seu tempero, o tempero da sua família, né, fez tanto sucesso em Belo Horizonte, né, em Minas? É que o que a gente não é sobre comida, é comida paladar pessoal, impossível satisfazer todo mundo. Tá. É comida impossível, muito igual perfume. Mas a gente pegamos um ramo cultural. Eu não sou vendedor de produtos árabes, sou representante na minha família Bahia Cultura, meu ramo cultural. E ninguém consegue trazer minha cultura melhor do que eu. Então a gente não só traz a comida, a gente não só faz quibe, a gente fala a história do quibe, a gente traz as raízes do quibe. Isso que ninguém consegue trazer, por exemplo. É isso que a gente faz. A pessoa vai lá na nossa loja, acha que ele é um pedaço da nossa terra. E o brinco falou, um pedaço da nossa terra tirar numa guerra. Então, um pedaço do Oriente Médio, onde a pessoa vê, acha tudo, e a gente ensina ele tudo, toda a curiosidade a pessoa tem, a gente fala para eles, ensina, até falo, pode mandar no WhatsApp ou no Instagram sua curiosidade, a gente vai pergunta, a gente vai responder. Você não nega o conhecimento. Não, é importante, isso que eu faço. Como falei, eu trabalho cultura, trazendo cultura. A pessoa sai da loja, quando primeira compra, eu escrevo o nome dele em árabe, nosso presente. Que legal. Então, a pessoa é assim, não tem como errar. Fora do que a gente faz, é mais importante, sobre comida agora, tecnicamente, a gente faz tudo natural. No meu princípio, eu vendo que minhas filhas comem. Nada químico, nada industrial. Eu posso falar uma coisa. Pode você não gostar do meu produto, mas pode ter certeza que ele é tudo natural. Só vai trazer saúde para você. Ponto. É isso que a gente quer trazer, é isso que a gente também sempre tentar ensinar a pessoa sobre isso. Como come bem, como come saudável, que faz diferença. Porque isso é importante. E fora que, assim, a gente trazendo parte da nossa cultura, eu sempre ensino receitas, por exemplo, porque eu não acho que é segredo trazer equipe, fazer temperos diferentes, não é muita coisa, mas traz essa história, essa sensação de fazer parte de uma cultura ou uma família, eu acho isso que é mais que causando o nosso sucesso. E há pontos de interseção, né, de que as culturas não são tão distantes assim. Não, né? tem muita coisa aqui no Brasil. Você sabe que é umas coisas nós descobrimos aqui. No início a gente até voltamos, não gostamos, mas depois você pensa, certo? Ele é melhor, ele é bom. Porque tem muitos brasileiros não sabem que é o quibe árabe. Ele acha que é brasileiro. E quibe os acha que faz parte da cultura brasileira. Ele não sabe que é tão antiga mais antiga do que isso. Então, pessoas pegaram uma coisa que ficou parte da cultura brasileira e ela é nossa. Eu explico isso e falo aqui, mas tem diferença. A diferença é que aqueles antigos que chegaram aqui não tinham temperos. Eles precisavam adaptar o que existe. Agora tem importação, tudo mais barato, tem comunicação. Então, a gente consegue trazer a receita original. Pode gostar ou não, mas tem diferença. Assim, eu brinco sobre a quibe com catupiry. Falo, pode ser gostoso, mas não é árabe, tem diferença. Não estou contra com o produto, eu estou contra que é chamado árabe. Isso mesmo. Muito bom. Ótimo isso. Eu me lembro que você ia à casa das pessoas. Sim, a gente né? faz ainda? Até você hoje faz isso? Serviço chefe em casa. Que aí você conta essas histórias também. Sim, a gente ensina pessoas, tem vezes, até ensina a dançar, pedir umas coisas, favores. Cada pessoa vai achar na placa com o nome dele em árabe na frente do prato. As pessoas adoram isso. A gente tentamos, numa época a gente estava
com muitos pedidos, ficamos empregando pessoas. Porque pessoas não fazem parte da cultura, eles não conseguiam fazer isso. As pessoas não queriam isso. Eles querem a gente mesmo. Dá uma expressão para mim, para minha esposa, mas a gente gosta porque isso que a gente faz, isso que as pessoas querem, isso é diferencial. Uhum. Vamos entrar agora num assunto que eu acho que motivou muito a gente a te trazer aqui, que é o contexto mundial, né? Não há dúvidas nenhuma que a gente tem aí vários líderes mundiais que, inclusive, têm votos, né? Ganham, né, votos, aderência na população, que não aceitam o estrangeiro, que não aceitam o outro, que não aceitam, hoje não estão aceitando nem negociação com outros países. O exemplo dos Estados Unidos agora ficou muito claro, né, nesse segundo governo do Trump. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Será que nós estamos retrocedendo, Khaled? Então, esse problema mundial, ele não acontece por acaso. Esses problemas que já estavam amadurecendo em cada comunidade, especialmente no ocidental, o mundo ocidental, mais do que nós lá. Eu acho esse um tipo de burocracia, porque nem, se vou falar a verdade, nesse país nem tem direito para existir. É um país que foi baseado em matar todos os povos indígenas, não tem direito, tem que falar sobre o estrangeiro, porque eles são são estrangeiros daquela terra. Mas a gente não consegue cancelar o que tem lá. Eu senti pena porque pessoas alugaram, senti uma coisa que eu aprendi no laboratório socioambiental, e aqui um grande abraço para minha professora Dodora, Maria Auxiliadora. Eu falo que a gente tem dívidas na comunidade, no Brasil. Lá no UFMG, na Estação Ecológica, tem uma parte onde os pequenos, antigamente, os órfãos, meninos da rua, que eles deixaram lá para fazer o carvão. Lá até hoje existe aquele lugar. Uhum. Então, ela me falou que a gente não sente isso por estrangeiro, porque esse herança não faz parte, não é minha herança. Isso. Mas ela falou isso para mim, explicou, porque nosso país começou, nós temos o que nós temos hoje por causa dos sofrimentos aqueles crianças ou indígenas ou os outros. Nós fizemos isso com eles para ter o que hoje nós temos. Então, nós temos dívida. Eu sinto triste por um país igual os Estados Unidos não sente essa dívida. Depois que eles fizeram tudo lá. E não só lá, né? No mundo inteiro, né? Quantas guerras, quantas, né? Então, isso eu acho que é parte da ignorância do povo. Não é aqueles líderes, porque aqueles sabem o que está fazendo. Aquele lá está ganhando o que eles querem fazer. Eles têm um plano. Você não acha que o Trump e Musk são ignorantes? Não, né? Eles já sabem o que ele está fazendo. Tem lá dinheiro. Os americanos mesmo falam, se você não entendeu algo, siga o dinheiro. Isso mesmo. É assim. Isso mesmo. Mas o povo, em geral, para votar para esse tipo de programa, isso significa que tem um nível de educação ou conhecimento diferente. Isso porque fala, nosso pior inimigo é a ignorância. Se você combater a ignorância, você consegue ter uma comunidade melhor, mais simpática. Mas lembra que eles querem ignorância, porque é fácil controlar o ignorante. Khaled, como explicar tantos brasileiros, e aí aqui em Minas Gerais a gente tem a cidade de Governador Valadares, que vão para os Estados Unidos, tentaram a vida lá, estão irregulares lá, estão sendo deportados para cá, e mesmo assim ainda defendem o governo Trump? Eu posso falar sobre outros, eu posso falar sobre mim. Tá. Eu não trocaria o Brasil em nenhum país no mundo. Mesmo com as nossas dificuldades? Aqui, dificuldade existe em qualquer país. Mas eu vejo coisas que tem vezes a gente, pelo nosso orgulho, a gente aceita fazer coisas, trabalhos, em outros países que não aceitam no meu país. E deixa fácil para a gente isso. Mas aqui, eu trabalhei numa empresa americana na África, United Gulf Construction Company, construção. Não consegui nem ter um amigo. Não é que eu gosto eles como pessoas, eu não gosto pela cultura, de novo. Eu não senti a simpatia que eles deveriam ter depois que eles fizeram no mundo, e no meu país, no mundo, e no país deles mesmo, como indígenas. Até hoje eles fazem isso. Então, mas que eu vou falar sobre outro que quer isso? Eu então não você tenho acha nada. que
Essas pessoas não deveriam sair do país, do Brasil. Eu não acho que tem nenhuma vantagem lá mais do que isso. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos. Se você que machucou a mão, uma deles, que trabalha em construção, machucou a mão. Ele é casado com uma mulher que lá é americana também. Ela é descendente árabe, mas mora lá, é americana. Machucou a mão, fui lá no hospital. Como seguro que eles têm, insurance, o plano de saúde, Isso. ele pagou uma fortuna. Falou que preciso 4 meses de trabalho sobre pagar aquele que eu fiz lá. Fala que no meu país aqui, Brasil, não tem isso não. Viu? Tem coisas e eu não acho que vale a pena. A gente procura ser feliz, eu não procuro dinheiro. A gente quer dinheiro porque talvez faz parte da nossa felicidade, facilitar a nossa vida, dá um pouco de segurança. Mas eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho para ter dinheiro, para facilitar a minha vida, para ter a felicidade que eu quero. Eu me foco na vida não em dinheiro. O capitalismo faliu? O capitalismo que está fazendo para o capitalismo, ele não está falhando. Mas o que está fazendo com o mundo, talvez. Boa. É o que tem dois lados, uma cada coisa. Se eu só quero capitalismo, o que está fazendo está certo, está ganhando, está ótimo. Mas se foi esse o que eu quero, se foi esse o que eu quero, no futuro a gente pensa no mundo inteiro. Se matei todo mundo, acabou o mundo, eu fico feliz sozinho? Olha só, a nossa sociedade no mundo inteiro está envelhecendo. A gente está preparado para conviver com as pessoas idosas? Para conceitos de hoje, eu acho que talvez nem para a gente estar preparados. Tem muitas falhas. Eu não estou falando isso como crítica. Eu falo isso porque eu venho da outra cultura, eu tenho visão diferente. Isso. Eu não estou criticando o que tem aqui, porque tem muita coisa, tá ótima. Tá. Mas quando a gente se é preparado, quando fala para idosos, o que mais idosos precisa? Sistema de saúde, segurança, porque eles são igual crianças, eles são parte da comunidade mais frágil e não conseguem se defender. E tem atividades físicas, tipo, mentais suficientes, porque parar também as atividades fica ruim. É isso para eles. Cientificamente está falando. Mas isso dá pressão para o governo, para o país, porque eles não conseguem fazer sozinhos. Outras têm que ajudar eles. Sendo familiares, tem que ter cuidadores. Exatamente. Então tem que ter uma parte da saúde, que tem agora no SUS uma parte, a gente vê quando no SUS vê as idosas, tá? Tem partes que são resolvidos, mas ainda tem muitas partes que a gente não acha que são tranquilos. Por exemplo, as ruas não são 100% para eles. Você atende muitos idosos, porque o Mercado Central fica no centro da cidade. Ali não está preparado também, né, para idosos? Não, tem muitas coisas, tem falhas nela. E o que deixa sentir mal, porque eu falo que não está preparado, porque você não sente o valor do seu imposto que está pagando, está pago lá para esses parques. Porque eu estou pagando isso, não é só para hoje, para mim. Eu estou falando para futuro eu e futuras minhas filhas. Então, quando eu estou aposentado, eu quero sentir o valor daquele imposto, daquele coisa que estou pagando, as taxas, tudo, na minha vida do dia a dia. Isso porque falam que não acho nem para hoje, para a gente, não é para falar só idosos, está tranquilo, porque a gente não sente o valor daquele tanto imposto que está pagando na infraestrutura certa, na serviços gerais certos. Tem muita coisa legal, mas ainda não são suficientes. Mas posso falar que são muito melhor do que em muitos países, e são no caminho, mas precisa mais esforço, mais commitment, como fala, mais compromisso. Compromisso. Do governo com isso. A cultura oriental, né, síria, libanês, tem um respeito ao idoso? Muito, muito. Uma das coisas que eu vi aqui que eu achei tranquilo, legal, não está errado, que tem parte no ônibus que está sobre idoso, apesar que sempre acha alguém não está respeitando, mais jovem, acha o idoso. Lá não existe isso, não tem necessidade disso, porque as pessoas não aceitam. São coisa cultural. E idoso sempre é mais certo, ninguém mexe com idoso. Sempre ajuda o idoso, sempre assim. Então, isso é coisa cultural. Porque, primeira coisa, as pessoas falam, imagina que seu pai, seu filho, sua mãe. Sua mãe. Exatamente. E a gente não quer isso para nossas mães. Fora daqui, na cultura até muçulmana, eles colocam
parte do seu fé de Deus é aceitar e honorar seus pais. Então, isso adiciona muito valor na comunidade para a parte dos idosos na comunidade. É interessante porque quando você sai da Síria, você não deixa seu pai e sua mãe. A gente não, Isso aqui não seria tão comum, sabe? Essas pessoas que vão, por exemplo, para os Estados Unidos, mandam dinheiro para o pai e para a mãe, mas geralmente não levam, não se preocupam com isso. Eu sou a favor de família, em geral. Eu sou pessoa muito tradicional na parte da família, pessoalmente. Eu não consigo imaginar minha vida sem pai e mãe. E quando a gente faz as coisas como nossas filhas, a minha esposa especialmente sempre fala isso, se você falhou com seus pais, lembra que depois seus filhos podem falhar com você no mesmo jeito. Uhum. Se você aceitou para seus pais, tem que aceitar que seus filhos fazem com você. Mas não é uma cobrança muito grande que você faz das suas filhas, não? Que elas cuidem de vocês como você cuidou do seu pai? Eu não pedi, mas eu não queria deixar, entende? A gente não pede, mas a gente tem que aceitar que a gente está fazendo o melhor para eles e eles seja melhor do que nós até com isso. Não é cobrança, a gente nem eu acho que meus pais estão cobrando de mim para isso aqui. Não acho que nossos pais querem cobrar. Né? Ao contrário, eles sempre querem liberar. Tipo, a minha mãe liga, eu preciso algo assim, mas no seu tempo, não quero te atrapalhar, não quero deixar seus estudos ou etc. Mas eu faço porque me dá satisfação. E é assim. Então, o que a gente quer, no que eu quero minhas filhas fazem para mim, o que a gente imagina ou queremos sentir no futuro, que a gente damos o possível para não ter esses problemas. Ok. É isso que a gente quer. Tá. Então, quando eu cuido dos meus pais, eu trago meus pais comigo, porque eles são a coluna da família. Especialmente quando eu casei, eu tinha, como falei, um mês. A única experiência de casamento a gente tem é dos nossos pais. Então, eles são válidos, porque criou a gente. A gente quer eles no nosso lado para ensinar, não fazer tão errado, tão bagunça, como nossos filhos. Tipo, imaginando que eles vão ser igual a nós. Isso é diferente no Brasil, né? Você deve ter sentido essa diferença, né? Essa relação com os pais, a gente não tem muito assim, independente, vai embora, toca a sua vida. Tem isso, a gente quer tocar a nossa vida, a gente quer nosso pai. Claro. Mas a gente quer esperto para eles sentir orgulho da gente. A gente fazia essas coisas no início, pensando como nossos pais. Como eu penso fazendo com minhas filhas, eu penso também com meus pais. Porque o que estou hoje é por causa deles. Não são meus esforços, meus todos. Então, o que eu sou hoje, faz grande parte do que eu sou hoje, eles vêm deles. Eu faço as coisas, não é só para mim. Também a gente procura a aceitação, apesar de dar ou não, etc. Mas a gente sente que isso aqui, seu sucesso, meu sucesso e seu sucesso. Eu quero ver isso com minhas filhas, quero sentir isso. E você seja bem, eu estou bem. Boa. Temos uma polêmica que é a questão da legalização da maconha. Sim. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Quer falar como... Nas duas partes, né? Cientista... Como cientista, tem a questão medicinal, tem a questão do divertimento. Né? Eu não quero usar nada de divertimento nesses aqui. Não vou falar a verdade, eu não tenho experiência pessoal. Sim. Nunca fiz para divertir, mas eu sei os valores medicinais são altíssimos. Eu acho que tem muita mal propaganda contra isso, porque comparado com fumaça, ela é menos pior do que fumaça, em muitos lados. Esse aqui, na época do quando começou a sair a droga, a maconha, especialmente nos Estados Unidos, tinha interesse econômico para pessoas do tabaco, para não deixar sair do lugar. Então, tem uma política e dinheiro atrás disso aqui, essa propaganda toda. Agora, no Brasil, tem alguns tipos de ligação. Agora, eu estou acompanhando, por exemplo, para algumas empresas que trabalham em óleos essenciais, tudo, e a gente apoia. Eu trabalho com eles, eu tento ajudar nessas partes sobre os benefícios. Eu pessoalmente, estou contra qualquer coisa que deixa a gente sair do foco dele. Bebida, tudo tem limite. Tudo que passa o limite fica ruim. Sim. Mas isso impede o desenvolvimento medicinal, por exemplo, no caso dela, né? Não deveria. Você fala, você tem que ter um limite para tudo. A pessoa tem que ter consciência. Você tomar mais açúcar, vai ser. Toma muito hambúrguer do McDonald's, vai ser mesmo. O fast food, ele é igual droga também. Não faz, talvez pior do que maconha. Tem muitas coisas que a gente tem
Eu falo, tem muita hipocrisia da comunidade sobre o que está certo e o que está errado, que as pessoas nem estão vendo isso mais. E as crianças, né? Comendo alimentos processados. Você falou desde o início, né? Eu trabalho com alimento natural. A pior coisa que existe sobre as comidas processadas, muito açúcar e até os biscoitos que a gente acha do dia a dia tá certo, mas muita coisa tem contra cientificamente dela. Mas pessoas seguem o que é mais fácil. Muito difícil, tem que entender uma coisa, eu vejo no dia a dia, que é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto. A gente só consegue vai para frente quando a gente sai da nossa caixa. E isso, como pessoas, como cientistas, é uma das mais dificuldades. Porque a gente acredita muito que nós somos, que está falando, que a gente não consegue nem ouvir os outros. Os outros cientistas, né? Que trabalham com outras premissas. É interessante. Então, eu sou sempre de deixar a mente aberta, lê, aprende, procura, não aceita só um lado, procura outros. Depois da guerra, eu aprendi uma coisa. A gente tinha vida muito tranquila. E não acreditamos que aquilo é possível acontecer. De novo, a gente não aceitamos sair de zona de conforto ou saindo da nossa caixa, que aquilo é impossível acontecer. Estava tão tranquilo, não faz sentido. Depois eu aprendi, se está tudo certo, você procura o errado. Procura outra visão. Nesse sentido, não é procurar o errado. Não, entendi. Se todo mundo está falando que isso aqui está desse jeito, deveria, procura outra que fala não. Ouve, deixa esses conflitos para você escolher, melhor escolher. Porque se acontece, não está dando certo, você já ouviu, talvez tem solução no caminho. Mas se você está numa caixa, você não vai acreditar, você não vai ter nem força para procurar outra opinião, outra informação. Então, é isso que eu falo. Procura ouvir outras. Eu não estou nem contra, nem como eu sei que cientificamente a gente tem muitos benefícios, já está usado, já está legalizado com muito mundo, mas, de novo, se você toma muito açúcar, vai morrer. Mesma coisa, muita maconha vai fazer mal. Só as pessoas têm que ter a consciência como utilizar aquele lá. Igual o celular, igual tudo que passa o limite dele pode ficar negativo. Muito bom. Estamos chegando ao final, né? E eu trago aqui a buzina que eu expliquei para você, né? O Chacrinha, apresentador, buzinava os calouros e tal. E eu vou dar 2 buzinadas e aí você vai buzinar o que você quiser, quem merece a buzina, né, do Khaled. O maior buzina, o primeiro, é a ignorância. A ignorância é nosso pior inimigo nesse mundo. Segundo, posso falar que estou vendo, infelizmente, está aumentando nesse mundo, não é uma coisa que quero para minhas filhas, para o país ou para o mundo que minhas filhas, é aumento de fascismo. Sim. Isso aqui a gente não quer. A intolerância. Sim, de não aceitar outros, preconceitos, isso são uma das coisas que a gente precisa combater na comunidade. Perfeito. E no mundo. Muito bom. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Nós temos a nossa empresa, Nage Sabores, no Instagram, nós somos no TikTok, nós temos nosso site e nós estamos no Facebook também. Nossa loja no Mercado Central, no corredor da Rua Curitiba, loja 23, ao lado do Cacau Show. Boa. Eu fico lá sábado e domingo sempre. Quem quer passar lá, conhecer a gente, conversar, aprender, tem curiosidade, pergunta, pode passar, será um prazer receber todo mundo. Isso que a gente faz, passar o conhecimento. Muito bom. Obrigado, querido. Nada. Muito obrigado. De nada, é um prazer sempre. Muito, muito legal. Obrigado. Bom, chegamos ao final, né? Mais um papo com Elias e hoje diferente, né? A gente aproveitou essa nossa nova temporada, nesse ano de 2025 que está começando, para a gente falar sobre a questão dos refugiados, principalmente da intolerância. Mas a gente poderia ter trazido um professor, claro, um cientista, mas a gente resolveu trazer alguém que passou por isso, que vivenciou isso e que está aqui entre nós. E muitas vezes a gente nem percebe. Portanto, olhe para o outro com mais carinho, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. A gente se encontra também no nosso Instagram, Papo com Elias, tem o nosso TikTok e tem o meu Instagram, o @EliasSunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Valeu demais e eu sobrei.